Bom, pessoal, então continuando aqui o nosso estudo das cargas elétricas, nós vamos agora para o nosso vídeo número 2, a parte 2, ok? Bom, quando a gente fala de cargas dentro de um material qualquer, nós temos uma coisa semelhante a isso aqui, que é o que a gente chama de uma estrutura cristalina. A estrutura cristalina é o que forma o material, né? Você tem, normalmente, núcleos de algum átomo que formam uma estrutura. Você tem elétrons que são elétrons mais ligados em torno desses núcleos, e você tem elétrons, que são esses elétrons com um Vzinho aqui, que são elétrons que estão mais livres dentro dessa estrutura cristalina. É claro que nós estamos falando aqui de uma estrutura, né, que tem átomos, né, que estão mais ou menos parados, cujos núcleos estão mais ou menos parados uns em relação aos outros, né? Então, o que a gente observa numa estrutura cristalina é que você tem, então, cargas que seriam positivas, cargas positivas formando os núcleos, que dentro dessa estrutura elas estão mais ou menos parados, né? Esses núcleos estão mais ou menos fixos. Você tem um certo agrupamento de elétrons que estão mais próximos desses núcleos, que estão também relativamente parados em relação à rede cristalina, e você tem alguns elétrons que têm uma mobilidade relativa dentro dessa rede cristalina. É claro que esse tipo de estrutura, ela é uma estrutura extremamente simples, não é? É claro que um núcleo não é uma coisa como formado por um tanto de bolinhas que são prótons e nêutrons, né? Essa é uma visão realmente bastante simples da realidade. Mas para os nossos efeitos aqui, né, para o que a gente quer nesse curso, eu acho que essa estrutura ela é muito boa, porque ela permite que a gente possa definir certos tipos de materiais, que são os materiais de interesse nesse nosso curso aqui, que são basicamente os condutores e os isolantes. Então, o que são os condutores? Os condutores são aqueles cujos elétronzinhos da camada mais externa estão bastante livres aqui assim. Então, quando esses condutores, né, eles têm esses elétrons livres, eles podem se movimentar ao longo de toda essa rede cristalina, ok? Os condutores, basicamente o que a gente vai mais estudar aqui, né, eles permitem a construção de diversos tipos de dispositivos que são usados em circuitos, né, como a gente vai ver com mais calma um pouco mais para frente. E os materiais que são classificados como materiais condutores, né, são aqueles, né, são os metais, né, o corpo humano, embora ele seja formado em sua maior parte por água, né, ele é um condutor. Né, a água comum é também uma condutora. Né, então, em todos esses materiais condutores, né, a gente tem uma certa facilidade de movimentar elétrons ali. Okay? Agora, existe um outro tipo de material que são os chamados isolantes, né, um outro nome são materiais dielétricos, que são aqueles nos quais os elétrons eles estão muito grudados nos seus núcleos aqui, de maneira que não há uma movimentação de cargas dentro da rede cristalina. Né? Então, como exemplo de materiais isolantes, nós temos os plásticos, né? Nós temos plásticos, nós temos o silicone, borracha, né? Vários tipos de vidros ou cerâmicas, o óleo e a água pura, que é deionizada, né? Ou seja, a água normalmente ela é uma condutora de eletricidade, mas ela é uma condutora por uma propriedade específica que ela forma por causa de certas impurezas que existem dentro da água, né? Ela pode ter ali uma certa quantidade de íons, e esses íons é que transportam as cargas, e portanto ela passa a ser condutora. Mas de uma forma geral, a água pura, que é livre de íons, ela é um isolante. Existem outros dois tipos de materiais no que diz respeito à condução de carga, da mobilidade de cargas, que são os semicondutores e os supercondutores. Os semicondutores, eles são mais ou menos uma mistura de condutores e isolantes, né? Ou seja, são materiais que dentro de certas situações eles são condutores e dentro de certas situações eles se comportam como isolantes.
né? Essas situações são coisas do tipo a intensidade de um campo elétrico que possa estar sendo submetido a esse material, ou temperatura, enfim, né? Vários fatores que fazem com que ele mude a sua característica de mobilidade de cargas e passe a ser um semicondutor, né? Bom, outro tipo de material são os chamados supercondutores, que são aqueles materiais nos quais esses elétrons que se movimentam, eles se movimentam quase livremente. Né? Como a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, nos condutores, né, nós temos uma mobilidade de cargas. Os elétrons se movimentam ao longo de um condutor, mas isso não acontece livremente. Né? Os materiais eles têm uma propriedade que é chamada de resistividade, ou seja, digamos assim, é uma espécie de atrito, né? Vamos dizer assim, uma espécie de atrito, né, das cargas quando elas se movimentam ao longo de um material. Né? Os supercondutores são aqueles materiais para os quais esse atrito, entre aspas, praticamente não existe. Né? Agora, os supercondutores são materiais para que eles possam ter essa condutividade muito grande, né, eles têm que funcionar a temperaturas muito baixas. Né? Bom, o que nós vamos estudar basicamente aqui no curso vão ser, né, nessa nossa disciplina, vão ser somente os condutores e os isolantes. Ok? Como nós vimos lá no filme, no filmezinho, né, quando você atrita, e também naquela explicaçãozinha na apresentação anterior, quando você atrita um objeto com um outro material, você pode acrescentar ou tirar cargas desse objeto. Essa forma de alterar a neutralidade de um objeto é chamada forma de eletrificação por atrito, né, ou por fricção. Uma outra forma é quando você pode induzir uma carga num determinado objeto. Né? Então aqui eu mostro para vocês uma das maneiras de se fazer isso. Você tem, digamos, um objeto, que é um objeto, a princípio, condutor, né, e neutro. Né? Então, a mesma quantidade de cargas positivas desse objeto é igual às cargas negativas. Quando você aproxima desse objeto um objeto carregado negativamente, o que você vai observar? Você vai observar que as cargas que estão mais próximas desse objeto carregado negativamente, elas vão ser atraídas, e as cargas que estão mais afastadas, elas estão sendo repelidas. Como esse objeto é um condutor, né, a princípio, as cargas negativas, elas vão tentar se afastar o máximo possível pela repulsão eletrostática desse objeto, fazendo com que nessa superfície mais próxima a gente tenha cargas positivas, né, um excesso de cargas positivas, e aqui a gente tem um excesso de cargas negativas. Mas o objeto como um todo, ele ainda é um objeto neutro. Quando você agora pega esse objeto e liga esse objeto ao solo, né, o que nós chamamos de aterramento, você vai ter que essas cargas negativas elas vão se movimentar para o solo. Isso acontece porque as cargas negativas elas tendem a ficar, por causa da repulsão eletrostática, o mais longe possível dessas cargas aqui. Okay? Então, ao aproximar esse objeto carregado desse condutor aqui, nós vamos promover uma separação de cargas, e ao aterrar nós vamos promover um transporte de cargas negativas para o solo. Se você agora retira esse aterramento, você vai ter ainda esse excesso de cargas positivas, mas as cargas negativas elas foram todas lá para a Terra, e não tem como voltar mais para o condutor aqui. Okay? Então, afastando agora, né, esse objeto que fez a indução das cargas nesse condutor, as cargas positivas elas vão permanecer nele, uma vez que ele está isolado da Terra, e elas vão ter um afastamento máximo possível. Então, esse processo, né, através da aproximação de um objeto carregado, de uma ligação de aterramento e depois a remoção desse aterramento, é chamada de eletrificação por indução.
Ok? Então nós vimos lá que é possível eletrificar um objeto por fricção e é possível eletrificar por indução. Ok? Então, isso surge uma pergunta interessante aqui que eu gostaria que vocês pensassem um pouco. Um corpo neutro, né, como esse corpo que está aqui, né, ele pode sentir a presença de um corpo carregado? Sentir a presença no seguinte sentido. Né, esse corpo aqui, ele sente uma atração ou uma repulsão por causa desse bastão carregado? Né, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre essa pergunta. Ok? Bom, uma outra maneira de eletrificação por fricção ou por atrito é o chamado gerador de Van der Graaf. Né? Isso aqui é muito comum a gente encontrar isso em feiras de ciência, em laboratórios de segundo grau. Né? Basicamente, o que ele faz? Né? Esse objeto aqui, né, esse aparelho, ele tem um motorzinho que roda uma correia, né? E essa correia, ela retira cargas negativas, aqui nesse desenho não está bem mostrado, mas ela retira cargas negativas, né, dessa superfície aqui, né, essa superfície externa, e essas cargas negativas elas vão para a Terra porque esse objeto é aterrado. Então, esse dispositivo que fica aqui do lado de fora, ele fica com bastante cargas, ele fica bastante carregado, com cargas, nesse caso, um excesso de cargas positivas, porque as cargas negativas foram tiradas e o objeto é aterrado. Aí, quando uma pessoa encosta, né, nesse dispositivo de Van der Graaf, né, o que acontece com o cabelo da pessoa? Né? Tem essa imagem aqui, mas acho que eu tenho uma imagem um pouco melhor. Deixa eu ver. Essa imagem aqui está um pouco melhor. Então, essas duas, essa dona aqui e a filhinha dela, encostaram aqui nesse dispositivo de Van der Graaf e o cabelo delas ficou dessa forma aqui. O que está acontecendo de fato aqui? Né? Esse objeto metálico aqui ele está carregado positivamente. Né? Ao encostar, né, nesse objeto, as cargas negativas, né, que essa pessoa antes tinha e que ela era neutra, né, ela era eletricamente neutra, as cargas positivas, as cargas negativas vão vir para cá e vão ser levadas para a Terra. Então ela vai ter um excesso de cargas negativas. As cargas negativas pela repulsão, as cargas positivas, perdão, por causa da repulsão eletrostática, elas tendem a se afastar o máximo possível. Então elas vão, né, para tentar se afastar o máximo possível nos cabelos delas aqui, no todo o resto do corpo. Né? A parte mais móvel é o cabelo, então ela vai ficar o mais arrepiado possível aqui assim, ok? Agora uma pergunta, né? Se elas nesse momento aí encostassem, né, elas estão aqui encostadas no gerador de Van der Graaf. Se essa moça aqui, né, encostasse agora num aterramento, o que vocês acham que aconteceria com ela? É uma coisa para se pensar, ok? Bom, agora que nós temos uma ideia, né, mais ou menos do que é uma carga, né, que elas têm dois tipos, que elas têm algum tipo de mobilidade, vamos agora entender o que é o que a gente chama de carga elementar. Então, lá no finalzinho do século XIX, esse bonitão aqui, que é o J.J. Thomson, fez uma das descobertas mais importantes da física, que foi a descoberta do elétron. Então, ele descobriu que existe uma carga, que é chamada que nós hoje chamamos de carga elementar, e que é uma carga muito, muito pequenininha, e que forma todas as cargas elétricas que nós temos, né, no nosso eletromagnetismo clássico. Ou seja, sempre que nós tivermos uma carga, ou sempre que falarmos de uma carga, essa carga, pode ser ela positiva ou pode ser ela negativa, ela é um múltiplo dessa carga elementar, que é a carga do elétron. Né? Eu coloquei aqui, a unidade de carga é dada em coulombs, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Bom, e como é que o Thomson descobriu o elétron? Ele montou um dispositivo como esse aqui, que é chamado tubo de Crookes. Né? Nós vamos mais para frente, a gente vai até estudar um pouquinho o que acontece dentro de um tubo como esse aí. Né? Ele é também chamado de tubo de raios catódicos. Basicamente, ele funciona da seguinte forma. Né? Você manda por essa linha vermelha aqui, ó, partículas que são carregadas, né? Elas são aceleradas do ponto A até o ponto B, né? E aí elas passam por uma região onde existe um campo
elétrico, então elas, né, a gente vai ver isso com mais detalhes, mas elas vão sentir uma força, né, quando elas passam por essa região, e essa força faz com que elas sejam defletidas e observadas numa telazinha aqui assim, né, quando o elétron vem aqui, ele bate nessa telinha e aparece um pontinho de luz lá. O que o Thomson fez, né, a grande sacada dele, foi perceber que ele podia. Não, eu esqueci de complementar uma coisa. Então, ao regular esse campo elétrico aqui, né, você pode fazer com que a deflexão seja igual a zero. E ao regular essa deflexão para que ela seja igual a zero, você pode calcular a carga desse objeto. Então, a grande sacada do Thomson foi perceber que existe uma relação entre carga e massa e ela sempre acontecia quantizadamente. Ou seja, ele percebeu que a carga elementar ela era quantificada. Não existia uma carga elétrica menor do que esse valor, que é a carga do elétron. Então isso aconteceu, né, no finalzinho do século XIX. Né, o Thomson, então, ele deu origem a uma vasta área da física, né, que é o estudo de cargas elétricas, baseado nesse conceito de partículas, que no caso o elétron é uma partícula, que é chamada de partícula elementar, e foi uma das primeiras partículas, o elétron foi uma das primeiras partículas a serem descobertas, e até hoje o elétron ele é largamente desconhecido. Né? Então, o que a gente sabe do elétron é realmente muito pouco. Né? E tudo começou lá, né, com esse camaradinho aqui, que é o Thomson. Ok? Bom, uma propriedade muito importante, né, de toda carga elétrica, não só do elétron, mas enfim, de toda carga elétrica, é que a carga elétrica ela é sempre conservada. Né? Então, você não pode ter uma situação na qual, né, você tem uma certa quantidade de cargas dada em Coulomb e no momento posterior, né, nada aconteceu, a carga sumiu. Isso não acontece. Então a gente vai ver, né, que existe uma propriedade, né, que é a conservação da carga. Né? Então a conservação da carga é muito importante. Né? Nós vamos observar que uma carga ela nunca é criada, né? Ela é sempre conservada. E uma das observações mais interessantes é quando da conservação da carga é quando você encontra uma partícula, nesse caso o elétron, nós temos o elétron aqui, e ele encontra com a sua antipartícula, que é o chamado pósitron. Né? O pósitron é um elétron, só que tem carga positiva. Então, quando uma partícula encontra sua antipartícula, elas se aniquilam em dois fótons. Isso está representado aqui numa chamada câmara de bolhas. Né? Você tem aqui, né, um rastro que vem de um elétron. Né? Quer dizer, isso aqui é uma câmara de bolhas, é um dispositivo que é feito para observar o rastro de partículas e de antipartículas dentro de um campo magnético. Né? Então, você tem nesse pontinho aqui assim, né, uma reação desse tipo aqui, na qual uma partícula encontrou com sua antipartícula e aí elas simplesmente sumiram aqui, tá vendo? Então você tem aqui um elétron que se encontrou com um pósitron e eles sumiram aqui, né, e o fóton ele não é observado aqui. Isso pode ser visto também de outro jeito. Né? Você pode ver que um fóton, quer dizer, dois fótons, né, eles se transformam em um elétron e um pósitron. Okay? É uma reação que é estudada em teoria de partículas. Okay? Mas, de novo, novamente, só houve, né, o sumiço de uma carga, como no caso da carga do elétron, porque ele encontrou com uma carga contrária e igual, e de maneira que essa equação, digamos assim, ela é balanceada porque você tem uma conservação da carga elétrica aqui. Ok? Bom, então, acho que por hoje, acho que está legal, né? Nós já então sacamos um bocado sobre carga elétrica. Então, da próxima vez a gente vai ver um pouquinho sobre lei de Coulomb. E eu gostaria só de deixar um conselho para vocês. Né? Nunca deixem o estudo acumular. Né? Como a gente vai ver bastante coisa, né, se vocês deixarem a coisa se acumular, pode ser que depois vocês tenham mais dificuldade em abordar e entender todos esses conceitos, ok?
Então, na próxima, a gente vai trabalhar, né? Vamos continuar esse nosso trabalho na parte 3, ok? Então, até mais.